Foram tantas compras e tanto dinheiro gasto no cartão corporativo que quase todo dia nós temos uma atualização ou uma nova descoberta de despesas que foram cobertas pelo seu uso durante o governo Bolsonaro e que, a gente sabe, se tivessem ocorrido até 2016, seriam consideradas criminosas ou dariam até mesmo um impeachment. Quem aí não se lembra da tapioca, né? Pois é, hoje a gente vai falar sobre mais uma dessas despesas que foi descoberta essa semana. Quem tem acompanhado política, quem tem visto os noticiários e sabe que aqui no Meteoro a gente tem feito uma cobertura sobre os gastos do cartão corporativo do governo Bolsonaro. A gente já trouxe várias informações, já trouxe aquela questão que comparam com Bolsonaro e Lula e Dilma, que teriam gasto mais, teriam gasto menos. Enfim, uma coisa que a gente sempre falou aqui é que o cartão corporativo e os gastos que são cobertos com as nossas despesas públicas, né, com o dinheiro que nós patrocinamos esse governo, são para finalidades públicas. Então, um presidente que está numa comitiva, que está viajando, que vai de repente visitar, por exemplo, todas as vezes que o Bolsonaro foi visitar alguma tragédia, ele nunca foi, né? Tá certo, é foda. Não dá pra usar esse exemplo. Todas as vezes que o Bolsonaro foi se solidarizar com vítimas do Covid, cara, também não foi. Tá difícil, mas vamos imaginar que ele tivesse feito algumas dessas situações. Ou então que ele tivesse ido em alguma comitiva, por exemplo, negociar direitos, negociar verbas para a Amazônia lá no exterior. Cara, tá difícil achar um exemplo aqui que caiba, mas beleza. Vocês conseguem imaginar. Nessas situações, você tem o cartão corporativo para dar um suporte financeiro para essas viagens, que às vezes você não tem tempo de programar, não tem tempo de fazer licitação, você tem que levar a equipe de segurança e tal. Então, o cartão corporativo serve para essas despesas. E essa semana nós tivemos aqui uma novidade, né, mais uma descoberta de como o ex-presidente Jair Bolsonaro andou gastando o cartão corporativo dele. Ó, ele gastou 98 mil em uma viagem ao Rio de Janeiro para o casamento do seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Eu estou dizendo que o presidente não pode ir? Não, ele pode. E ele ganha um salário de mais de 30 mil reais, tá? Sem contar outras rendas que ele tem, de aposentadoria do Congresso, aposentadoria militar, enfim. Dinheiro ele tem. Viajar ele pode. Mas ele usa o quê? O cartão corporativo para uma viagem com finalidades particulares. Ó, o valor diz respeito ao gasto da comitiva com hospedagem e alimentação, segundo o levantamento dos dados pelo portal Metrópolis. Né, o Metrópolis que fez esse levantamento. E aí eu pergunto para você, André, isso te surpreende? Isso está dentro do que nós esperamos e achamos éticos na conduta de um presidente da República? Ético obviamente não é. Agora, não é surpreendente porque a família Bolsonaro se tornou o grande exemplo de uma das características centrais da história do Estado brasileiro. Vou só, o Tasso me permitir, dar uma aulinha sobre essas duas características. Uma delas é o autoritarismo, não é? A característica do fato de que o Brasil teve pouquíssimos períodos de democracia, o período mais longo de democracia, com todos os limites que a nossa democracia tem, é o período que começou com a Constituição Cidadã de 88, né? E a eleição que veio logo na sequência, em 89, e todos os limites e os problemas. E a outra característica do Estado brasileiro, que tem tudo a ver com o cartão corporativo, é o patrimonialismo, que é o uso privado da coisa pública. Patrimonialismo é justamente quando um agente público ele faz uso da máquina do Estado para benefícios pessoais. Por exemplo, um deputado contratar uma pessoa para cuidar dos seus cachorros e transformar essa pessoa em assessora parlamentar falsa, fake, né? Ou colocar o filho para trabalhar de forma fantasma como assessor parlamentar em Brasília, enquanto o filho cursa direito no Rio de Janeiro. Ou empregar diversos familiares e embolsar esse dinheiro com um termo que ficou conhecido como rachadinha, mas é um outro nome para peculato, né? Para roubo de dinheiro público. Todos esses são exemplos de patrimonialismo. A gente poderia citar outros, aquele prefeito, esses três claramente ligados à família Bolsonaro, né? A gente consegue encontrar nos familiares de Bolsonaro exemplo disso. Mas o prefeito que
contrata um médico, na verdade, para cuidar da família dele, enfim, não é. Quer dizer, você poderia citar uma série de exemplos ao longo da história do Brasil que, lamentavelmente, fazem parte das características do Estado brasileiro ser autoritário e ser patrimonialista. Mas o fato de ser característico não significa que a gente deve aceitar isso. Aliás, a Constituição Cidadã de 88, em vários sentidos, ela tenta se rebelar contra essa tradição. Ela é uma tentativa de se opor a isso. E eu interpreto, Tássio, esse lema que se tornou um lema dos democratas do Brasil, o lema sem anistia, é um lema muito interessante, muito bonito e muito importante para esse momento histórico em que nós vivemos, porque ele remete a duas coisas muito importantes. Primeiro, ele remete ao fato de que foi um erro no passado termos realizado a anistia com os militares, né? Que na verdade foi vendida como anistia para o pessoal que lutou contra a ditadura militar, mas acabou servindo para perdoar de forma equivocada torturadores e levou, por exemplo, ao Bolsonaro poder elogiar um torturador monstruoso como Ustra e não ser preso, né? Não ser preso por isso. Em condições normais, se o Brasil tivesse feito o que a Argentina fez dos julgamentos públicos dos principais criminosos da ditadura, provavelmente Bolsonaro não teria condições políticas de fazer aquele discurso que ele fez. E a outra coisa... Diga. Só que, antes de você continuar, eu recomendo que o pessoal assista, inclusive, aquele filme 1985, está disponível, não sei em qual plataforma de streaming, mas é fantástico, mostra exatamente o quão importante foi aquele julgamento para a Argentina, né? É muito bom. Desculpe te interromper, André, pode continuar. Não, exatamente isso. Eu fiz até análise desse filme no meu canal, né? Uma sessão lá de Filosofia Popular Argentina 1985. E a outra dimensão de sem anistia que me parece muito correta é que qualquer que seja o crime que o Bolsonaro desenvolve, provavelmente, segundo as evidências, a família dele perpetrou, que não pode o Brasil ter essa leniência com esses crimes e deixar para lá só porque se trata de uma pessoa que tem muitos seguidores. A coluna da Mônica Bergamo, recentemente, falou que alguns ministros das cortes têm medo de, condenando o Bolsonaro, transformar ele em Marte. Isso não pode entrar no cálculo. Você é advogado, você tem muito mais condições do que eu de falar sobre isso, mas eu, como uma pessoa que estuda história, eu penso que isso não pode entrar no cálculo. É fundamental, nesse momento histórico que nós vivemos, para a imagem da nossa república, para a moralidade, assim, a percepção moral e ética do nosso sistema democrático, que as pessoas que atentaram contra a democracia e que atentaram contra o patrimônio público, que é o caso do cartão corporativo, é um caso de patrimonialismo, né, de uso privado para fins e interesses particulares dos recursos públicos, que essas pessoas sejam processadas. Eu defendo o amplo direito à defesa, como o Tássio, não estou defendendo nada estilo Lava Jato, que atropelou a justiça. Não. Mas que o processo aconteça e que essas pessoas respondam por isso, né? Não pode, de forma alguma, dar em pizza. Embora, Tássio, eu tenho um certo... Em relação ao caso do cartão corporativo, eu tenho um certo pensamento que lembra o Gramsci, né? Porque o Gramsci dizia pessimismo da razão, otimismo da praxis. Então, assim, a minha razão, o que eu conheço, tende a me deixar meio pessimista. Eu tenho uma visão de que o mais provável de Bolsonaro, em termos de processo, são os atos antidemocráticos, são os atos golpistas. Eu acho, por atentar contra o judiciário, até por um elemento de corporativismo, esse é o processo que me parece que tem mais chance de andar. Mas do ponto de vista ético e moral, eu entendo que todos os processos têm que andar, especialmente esses dos funcionários fantasmas e do uso do cartão corporativo, que as evidências me parecem, assim, olhando de fora, como uma pessoa que está analisando as evidências, me parecem bastante robustas, né, as evidências. As evidências, sim, as evidências robustas, elas levam à instauração desses procedimentos investigatórios e a gente espera realmente, e isso a gente já falou aqui várias vezes, André, e a gente está de total acordo, a gente quer que seja feita uma investigação limpa,
sem pressa. Nós trouxemos aqui o Dead Consense, que é também um operador do direito, e ele falou, os processos eles devem ter uma duração razoável, ou seja, não é nem muito apressado, nem muito demorado. É uma duração razoável, porque nessa duração razoável você não atropele os ritos, você não ultrapasse os limites processuais para não causar nulidades como aconteceu com o Lula. Então, que se investigue, que se apure e que se puna dentro dos critérios legais e que seja feita a justiça. Isso é fundamental. Infelizmente, a gente tem sim um aspecto mais político, principalmente das Supremas Cortes, como é o caso do STF. Então, a gente tem que acabar levando em conta o que está errado, porque o papel do direito não é julgar de acordo com o clamor das ruas, não é julgar de acordo com situações políticas, mas a política ela acaba entrando no cálculo, inclusive para talvez postergar uma eventual prisão, uma eventual ação mais enérgica contra principalmente o Bolsonaro. Mas isso aí a gente vai ter que acompanhar com o tempo para ver como é que vai acontecer.